A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Neste dia maravilhoso, eu te convido para ler uma palavra da parte do Senhor, para que as nossas vidas venham a ser cheio de alegria neste dia maravilhoso, nesta manhã maravilhosa a qual o Senhor tem nos dado. Eu te convido para que venha ler uma palavra comigo. E eu creio que através dessa palavra o Senhor há de falar contigo. Há de falar não só contigo, mas também comigo, porque somos todos filhos do mesmo Deus. Buscamos o mesmo Senhor, o mesmo desejo de estar um dia com o Pai. Um dia poder abraçar o Senhor Jesus. Foi Ele que um dia foi na cruz e morreu pela minha vida, morreu pela tua vida. E Ele é fiel para cumprir as promessas a qual Ele tem falado com nós através dos profetas e através da tua palavra. Jesus, no meio da multidão, no Sermão do Monte, Ele falou para os discípulos que chegaria um tempo que essas terras iam ruir. E está chegando este momento, está chegando esta hora, igreja. E é momento de nós se despertar, ver o que está acontecendo no meio do povo de Cristo, ver o que está acontecendo no meio do povo cristão, igreja. Eu estarei lendo uma palavra, fica para a meditação dos irmãos, para que nós venha a igreja se despertar, para que nós venha entender o que está acontecendo no meio da igreja de Cristo. Jesus, a igreja está voltando e muitos estão dispersos, muitos estão desanimados, até mesmo cansados da batalha. Mas a Bíblia diz que a batalha nossa não termina aqui, igreja. A nossa batalha, a cada dia mais, a cada dia que passa, a nossa batalha continua, igreja. E é momento de nós fazer a vontade do Senhor. É momento de nós se prostrar diante do pé do Senhor, porque o Senhor está voltando, igreja. O Senhor está voltando e Ele não tarda, viu, igreja? E glorificamos ao Senhor em tudo nesta vida. Eu queria estar lendo uma palavra da parte do Senhor com os irmãos. E eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Jeremias 8. E o versículo 4 até o 12 da palavra do Senhor. Eu creio que esta palavra vai falar tanto com você que vai estar escutando, e quanto com a vida também que vai estar dirigindo a ouvir esta mensagem. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor: porventura cairão os homens e não tornarão a levantar-se, desviarão-se e não voltarão. Porque, pois, se desviar este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Bem escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se volta para a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece o seu tempo determinado, e a rola e a grou e a andorinha atentam para o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Como diz-lhe, nós somos sábios,
e a lei do Senhor está conosco. Eis que deverás em vão trabalham a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outro, e a sua herdade a quem o possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam as feridas da filha do meu povo, levianamente, dizendo: paz, paz, e não a paz. Porventura envergonham-se de fazer abominação? Antes, de maneira nenhuma se envergonha, nem sabe que coisa é vergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão quando eu os castigar, diz o Senhor. Amada igreja do Senhor, nós temos uma palavra a qual o Senhor Deus deu a Jeremias. E nós sabemos que Jeremias foi um profeta da parte de Deus, a qual ele falava a verdade, a qual ele não mentiria naquilo que ia suceder com o povo de Deus. Observe, meu querido, minha querida, quando o povo de Israel foi tirado da terra do Egito, observe, quando o povo estava no deserto, o Senhor Deus não deixou faltar água, não deixou faltar carne, não deixou faltar pão. Mas toda vez que o Senhor Deus ia provar o povo começava a murmurar. O povo começava a falar mal contra Moisés, contra Deus. E falava para Moisés: tu tiraste nós daqui da terra do Egito para morrer no deserto. E a Bíblia vai falar, igreja, que Moisés era um homem mais manso da face da terra. Creio eu, quando o povo murmurava, Moisés, ele aguentava tudo calado, igreja. E nessas perseguições a qual nós estamos passando nesses últimos tempos, nós temos que aguentar também tudo calado para que nós seja vitorioso por Deus. Para que quando nós for provado, nós receba a coroa da vida, a qual está prometido para aquele que o ama, a palavra do Senhor Jesus. Observe, igreja do Senhor. O Senhor Deus vai falar com Jeremias e vai perguntar para Jeremias: Jeremias, porventura cairão um homem e não tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? O Senhor, igreja, está falando daquilo que está acontecendo no dia de hoje. Assim como foi no tempo de Jeremias, está acontecendo no dia de hoje. Muitos estão caindo e não estão conseguindo se levantar. Muitos estão se desviando e não estão conseguindo, igreja, também voltar para a presença do Senhor. Por que, igreja, estão acontecendo isto? Porque deixaram de buscar a verdadeira palavra do Senhor Jesus. E o Senhor vai continuar falando para Jeremias: por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém?
com uma apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Igreja do Senhor, o que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus deixou o primeiro amor, deixaram de se dobrar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A apostasia tem tomado conta do povo do Senhor Deus. O povo está persistindo no engano, persiste no engano, persiste no erro, e não querem se arrepender verdadeiramente e voltar para os pés do Senhor Deus. E Jeremias vai falar no versículo 6 uma palavra para Deus: bem escutei e ouvi. Jeremias escutou a palavra do Senhor Deus. Quando o tio dele, o tio de Jeremias, ensinava Jeremias e Jeremias escutou, ele aprendeu da parte do Senhor Deus através do tio dele. E assim como o Senhor fala para Jeremias, Jeremias vai dizer: bem escutei e ouvi. Escutar, igreja do Senhor, é ouvir a palavra e guardar no coração. Mas Jeremias vai continuar falando: não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade. Jeremias estava falando da parte daquilo que ia suceder, tanto para o povo naquela época e tanto para o povo desta época. O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo nesses últimos dias, igreja? Ninguém há que se arrepende da sua maldade. Igreja, estamos vivendo numa época difícil, onde o povo, igreja, o povo do Senhor tem deixado a se levar pela avareza deste mundo, pela maldade desse mundo. E olha que Deus vai falar para Jeremias que o povo estava dizendo: que fiz eu? Cada um se volta para a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. E Deus vai continuar falando para Jeremias: Jeremias, até a cegonha no céu conhece o seu tempo determinado. E a rola e o grou e a andorinha atenta para o tempo da sua migração. Mas o povo não conhece o juízo de Deus. Uma coisa eu tenho que falar para a igreja: o juízo de Deus vai descer sobre essa terra. E não vai demorar, a igreja, para descer o juízo de Deus sobre esta terra. A Bíblia diz, igreja do Senhor, a Bíblia diz: eis que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra, diz o Senhor. É a palavra do Senhor que cura o homem e a mulher daquilo que impede de um homem conhecer o verdadeiro evangelho. É a palavra do Senhor que pode levar o homem e a mulher a morar no céu, igreja. E o juízo de Deus, igreja, vai descer. E quando descer, igreja, não vai ter nada para parar o juízo de Deus. Não vai ter demônio, não vai ter homem nesta face da terra que vai parar o juízo de Deus sobre a terra. E olha que Deus vai continuar falando através do profeta Jeremias. E o povo estava vivendo o engano naquela época, e no dia de hoje não é diferente, igreja. E o versículo 8
O povo vai dizer assim, igreja. Deus estava falando que o povo estava pensando desta maneira. Como, pois, diz, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que desviara, em vão trabalham falsa pena dos escribas. Igreja, o que está acontecendo? Como, pois, diz, somos sábios, igreja. Somos sábios. E a lei do Senhor está conosco. O povo está dizendo que é sábio, igreja, nesta época. Estão falando que a lei do Senhor está com eles. Mas faz tudo ao contrário dos mandamentos do Senhor. Aonde a palavra do Senhor diz para não se juntar com o ímpio, mas o homem e as mulheres de Deus dá mais ouvido à palavra do ímpio do que a verdadeira palavra de Deus. Se a lei do Senhor está com eles, como dizem a palavra, por que fazem errar o povo de Deus? Porque os pastores, porque os homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho, pregam falsamente, fazendo errar o povo de Deus. É por isso que o juízo de Deus vai descer sobre esta terra. E quando descer, ninguém vai escapar. E a Bíblia vai nos dizer, igreja, os sábios foram envergonhados. E o que está acontecendo, igreja, nesses últimos dias? Observe, igreja, na maior igreja que anda falando, igreja. O Gideão missionário, o que está acontecendo lá dentro, igreja? É vergonha em cima de vergonha. É traição em cima de traição, igreja. É abalo em cima de abalo. Porque, igreja do Senhor, o que está acontecendo, igreja do Senhor, com o povo de Deus? Deixaram de fazer a vontade de Deus, igreja. A vergonha tem tomado conta do povo de Deus. O povo de Deus, igreja do Senhor, está precisando de entregar verdadeiramente para Deus. É por isso, igreja, que Deus diz: vigiai e orai para que não entrei em tentação. Primeiro vigia, depois ora. Porque não adianta orar e depois vigiar. Não vai adiantar. E a Bíblia vai nos dizer que Deus continua falando a Jeremias no versículo 10 do capítulo 8. Portanto darei a sua mulher a outro, e a sua herdade a quem possua. Porque desde o menor até o maior dá cada um deles se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Portanto darei a sua mulher a outro, que Deus estava dizendo naquela época, igreja. Deus estava dizendo, igreja do Senhor, que o povo do Senhor deixaria de seguir os mandamentos de Deus. O povo, igreja do Senhor, deixaria o seu primeiro casamento e ia casar com outras mulheres. E o que está acontecendo, igreja do Senhor, nesses últimos tempos? Pastores casando, igreja, casando com uma, duas, três mulheres, tendo 3, 4, 5 casamentos, igreja. Mas é a palavra de Deus que está se cumprindo nesses últimos dias. Portanto darei a sua mulher a outro. Mulher traindo o marido, marido traindo a esposa. Porque, igreja, a palavra de Deus se cumprindo na terra, e o povo de Deus está deixando de observar a palavra do Senhor.
Mas Jeremias diz, num pedacinho do versículo 6, bem escutei eu e ouvi. Mas Deus vai falar. O profeta